Inspira Respira e não e não pira. pira. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje a gente vai conversar sobre o significado de empreender para nós, e esse é um assunto que vai render, além de que teremos participação especial de Raivosa, que é o Pistola. Se vocês Segura. não entenderam, ai, vez ou outra eu faço um vídeo lá no Instagram chamado Raivosa, que é quando eu me permito me estressar e botar mesmo, falar tudo. E Kel também tem esses episódios, ela se autodenomina que é o Pistola. É o Então é pistola. isso, teremos essa participação especial e super importante neste episódio de hoje. E aí, Kel, como é que você tá para isso? Preparadíssima. Preparadíssima, com muitos desabafinhos para fazer aqui sobre esse mundo do empreendedorismo. Mas antes de tudo, né, o mais importante aqui desse comecinho, que a gente sempre vai estar pedindo para vocês, para curtirem o episódio, para comentarem aqui no YouTube, para curtirem também e ouvirem lá pelo Spotify, como vocês preferirem. Compartilhem com as amigas empreendedoras. Vocês sabem que nós trabalhamos nessas plataformas e isso é muito importante para o crescimento, né, do podcast, para que essa mensagem, esse lugarzinho aconchegante, seguro, para a gente conversar e aprender mais sobre empreendedorismo, chegue e alcance cada vez mais mulheres. Então vem com a gente, já faz aquele pacote aí, se inscreve, curte, tudo que você puder. Isso mesmo. E vale lembrar que lá no Spotify a gente tem uma caixinha que vocês podem sugerir temas, falar o que vocês estão achando dos episódios, etc. Além das enquetes semanais. E aí as enquetes são referentes ao episódio em si. Então sempre tem uma perguntinha lá referente ao episódio para você responder. Isso ajuda muito a gente nesse processo aí de crescimento, como o Kel falou. Vamos então começar pelo assunto mais polêmico. É agora. É agora que a gente liberta Raivosa, que é o Pistola. Conversando, né? Quando a gente estava se entendendo, a gente estava se conhecendo, tocamos num ponto delicado sobre empreendedorismo, internet, etc. Que são os queridos, para não dizer outra coisa. Ó, já tá saindo. Gurus. Gurus. E aí eu e Kel, a gente chegou ao entendimento que somos Anti-Guru Social Club. Isso é uma coisa que nos une. Ali participar do clubinho de anti-gurumismo. Não é moda, não é contramão. É apenas uma revolta com essa galera que acha que é todo mundo palhaço. Me exaltei um pouco, perdão. Lá É, vem ela tá chegando, é raivosa. eu estou tentando controlar, mas tá difícil. Que acha que a gente é palhaço, gente. Esses gurus que honestamente sugerem coisas, colocam temas que são tão importantes como coisas tão fáceis, frívolas, e que muitas vezes acaba confundindo a cabecinha daquele pequeno empreendedor, sabe? Que está começando, ou que até já está ali há um tempo, mas é meio perdido, aí ouve uma coisa daqui, ouve uma coisa dali. Cara, guru para mim é uma classe social que deveria ser extinta do planeta. Não me cancelem, por favor. Tem certos pensamentos e certas visões que eu até compreendo, eu concordo até certo ponto. Eu acho que o problema é a exacerbação. É sempre o extremo que é colocado, né? É aquela coisa do, ok, rotina é incrível, você tem uma rotina. Quando eles falam sobre isso, sim, a internet dá inúmeras possibilidades, mas não é assim, um estalar de dedos e vai estar tudo lindo, tudo perfeito. Você não vai faturar 6 em 7 no primeiro lançamento, e que dirá no 10º, sabe? Enfim, eu acho que eu já falei demais. Deixa eu deixar que eu falar, senão a bichinha não fala, porque minha Não, revolta é assim, tanta eu, nesse tema que. eu achei importante Até eu tô deixar aqui com meu fluir. belo chá de maracujá, então já vou começar a ingeri-lo Então, para me acalmar. hoje eu tô aqui com a minha canequinha, para quem tá no YouTube, nós estamos, né, com a nossa canequinha do Podpira. É, e hoje eu coloquei até água, porque geralmente eu tomo café, né? Só que assim,
Eu dei uma segurada na cafeína para não ir além nessa. Eu queria só começar com essa mensagem aqui, ó. Ninguém tem que nada. Obrigada. Pode continuar. Vocês já sentiram, né? Já sentiram a pegada qual é. Então, tem várias coisas que me incomodam muito nessa questão do guru, sabe? E principalmente trazendo algo da minha vida pessoal, que vocês vão entender por que essas coisas me incomodam. Eu sou uma pessoa que eu fui criada, eu cresci dentro de uma igreja evangélica, né? E assim, amo todas as religiões, todo mundo tem a sua religião, todo mundo seja feliz na sua crença e tá tudo Polêmicas. certo. Polêmicas. E tá tudo certo. Sou muito grata, inclusive, pelo tempo que eu passei, que eu cresci, que eu vivi ali. Tem várias pessoas da minha vida que eu amo. Enfim, dito isso, para ninguém me cancelar também, que a gente já começou aqui. Dito isso, tem horas que eu olho para certos movimentos aqui no digital, certos gurus, que parece um culto. Yes. Isso. Parece um culto, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho assim que tudo às vezes as pessoas pesam a mão, parece que às vezes elas se empolgam naquilo e elas vão ganhando mais projeção, e com isso parece que o ego vai inflando, e parece que elas vão se sentindo muito superiores aos outros, e parece que elas vão sentindo que nada pode pará-las, que elas podem tudo, que o que elas disserem é lei, e aí tem um séquito de gente seguindo isso por N motivos, né? Que a gente não vai julgar aqui. Principalmente, eu A gente diria, quer pela alertar. falsa esperança gerada, né? Eu Isso, diria que esse é um exatamente. dos grandes e principais motivos que me deixa muito triste. Enfim, continue. Não, e assim, eu gosto sempre de tentar não ir para os extremos, né? Eu nem sou aquela pessoa que vai dizer para você que, ó, empreender é impossível, cara, vai ser muito sacrificante, você tem que, meu Deus, que dificuldade, né? Porque aí também a gente já joga muito peso em cima do empreender. E o que a gente quer é Isso. trazer isso como um processo leve, apesar dos desafios que existem. Só que aí eu também não posso ir para o extremo de dizer, menina, é fácil demais. Começa aí teu negócio hoje que amanhã tu tá milionária. Porque eu sei que isso não é verdade, gente. Pelo amor de Deus, a internet, ela veio para a internet, esse novo mercado digital aí, ele veio de fato para facilitar muita coisa. Né? Ele veio para abrir novos caminhos. Ele vem dando, por exemplo, no mercado de influência, principalmente, projeção a pessoas que talvez nunca tivessem essa oportunidade. Né? Então isso é massa, é maravilhoso. Porém, não é milagre. Não tem milagre. Isso. Não tem milagre. E aí o que me incomoda, além de em alguns momentos parecer um culto, né, das pessoas misturarem um monte de coisa que não tem nada a ver teoricamente ali no negócio, porque assim, uma coisa é você, eu tenho uma crença, eu tenho uma religião, e dentro da minha comunicação de marca pessoal eu trago isso também para me conectar com pessoas que também participam daquele mesmo movimento, e ok, você que escolhe fazer isso, mas é diferente de você transformar o seu negócio ou a sua comunicação num culto, né? E querer ter seguidores ali fiéis que ultrapassa, enfim, certos limites, sabe? Isso me incomoda, é uma das primeiras coisas que me incomoda demais. Além dessas falsas promessas, além dessas conversas já muito manjadas que ninguém aguenta mais, mas infelizmente algumas pessoas continuam caindo. Esses dias eu rolando no feed do Instagram, né? Eu Hum, vi a mistura, isso é uma coisa que me incomoda pessoalmente, tá? Pessoal, vale a pena lembrar que esse é um episódio sobre a nossa visão em relação ao empreendedorismo. Ela isso. não está certa, ela não está errada, 100% certa, 100% errada. Ela é apenas a nossa visão, é a nossa opinião. Então, E na assim, verdade pessoas a vão gente não concordar, está pessoas vão aqui. discordar, para julgar também, talvez um pouco.
Mas Não, e na verdade a gente não está aqui atacando ou se referindo diretamente isso, a uma determinada pessoa. Mas se você acompanha alguém que vai se encaixar dentro das características, você vai pelo menos ligar a lanterninha. Poxa, vamos lá. Será que tudo que essa pessoa fala realmente é verdade, é isso, relevante? Será que eu tenho que fazer igual? Essa é a intenção. Né? Porque eu acho que o exato. problema está quando você não sabe filtrar. Eu sigo muitas pessoas diferentes, de diferentes nichos, de diferentes abordagens, Que mas não eu extraio de necessariamente cada. concordamos com tudo. Exato, eu extraio de cada uma delas aquilo que eu entendo que cabe na minha realidade, que eu acredito, que conversa com a minha visão de mundo. Mas nem tudo. Infelizmente, tem gente que ainda não sabe fazer esse filtro, e infelizmente tem gente que realmente não dá pra gente aproveitar em nada. A verdade é essa. Falou. Pronto, falei. Que a pistola veio aí. Mas o que eu tava falando é que a gente começou. Uma das coisas que aconteceu, acho que essa semana, semana passada, mas a gente tava rolando o feed do Instagram, e aí a gente já tinha definido o episódio, né, dessa semana, que a gente ia gravar, e eu mandei pra cá um print, mas eu fiz, tipo, cara, é aquilo que a gente tava conversando sobre parecer um culto. Eu tenho um certo problema em misturar religião de forma extrema, independente de qual seja, com essa área do empreendedorismo. Na verdade, eu acho que misturar religião ou política, ou enfim, esses temas que são mais polêmicos, de forma a quase se tornar um só, como o Kel falou, um culto, pode ser, e no geral é bem prejudicial. E aí, enquanto eu estava rolando o feed, eu vi uma pessoa que era. Ela falava sobre o empreender através de uma ética cristã. E aí, isso para mim bateu naquela coisa do não, gente, não é trauma de infância, apesar de que eu tive ali meus bons anos meio conturbados dentro de igrejas duvidosas também. Eu fui parcialmente criada em igreja católica e parcialmente criada em igreja evangélica, mas tem coisas que não se misturam, que não deveriam ser misturadas, sabe? Na minha opinião. E aí, quando eu vi isso, eu printei, eu mandei para cá, eu fiz, cara, isso bate num lugar tão estranho para mim, porque eu acho que você precisa ter ética para empreender. Ética, ponto. Ética, sabe? Mas eu acho que quando você vai um pouco mais além disso, pode entrar num grau, num lugar. Não é só. Porque tudo bem, é o posicionamento dela, e aqui a gente já entra um pouco sobre branding, etc. Tem relação, mas dessa pessoa ou dessas pessoas, tá? Mas eu acho que acaba sendo meio para criar conexão, mas às vezes é meio apelativo demais e é perigoso. É perigoso. Uma É, eu, coisa é eu você. Vai, pode terminar. Não, só dizer que muito disso eu comecei a empreender na pandemia, né? Um pouco antes. E aí uma coisa que sempre me bateu foi a questão do eu não concordo com isso. Eu não concordo com essa quantidade de gatilhos. Gatilhos eles precisam ser usados da maneira certa, em dose ideal, porque senão você vai fazer o seu cliente mais fugir de você do que vir a você. Mas, enfim, eu sempre pensei, eu não concordo com esse gatilho, eu não concordo dessa forma de uso, eu não acho que isso é certo, tem que ser assim. Não, ninguém tem que nada, eu sempre pensei isso. E eu caí muito nessa jogada. Durante a pandemia, eu sofri muito com essas promessas de soluções do dia para a noite, sabe? Tinha, sim, a minha imaturidade com o empreendedorismo, e é por isso que eu falo, geralmente essas pessoas que são um pouco mais imaturas é quem mais sofrem, quem está começando agora, porque é muito atrativo, são promessas, né? A gente bate ali naquela questão dos conceitos de Maslow, de necessidade, etc., que são muito fortes e muito pesadas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem dose para tudo, tem limite para tudo. Tem pessoas que a gente acompanha, que a gente conhece, que inclusive eu indiquei para a Kel recentemente, que falam da sua religião
mas de uma forma que é tão natural, durante os seus Sim. vídeos, durante os seus posts, não parece que é uma coisa arquitetada ou que é uma coisa feita propositalmente para atingir, enfim, algo, né? Para criar. Exatamente, exatamente. O que eu ia falar é que, assim, o perigo está no seguinte: usar a religião como um gatilho, né? Usar a Porque religião a como gatilho. religião em si, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com o nosso interior, com aquilo que a gente acredita, com as nossas esperanças, com as nossas dores. E aí você junta isso com marketing e faz disso um gatilho, é muito perigoso, se você tem um mínimo de ética. Se você tem um mínimo de preocupação com as pessoas, preocupação genuína em ajudar as pessoas. Porque a gente sabe que através do nosso trabalho nós somos mentoras de mulheres que têm seus empreendimentos ou que querem se tornar empreendedoras. E elas nos procuram para construir negócios. Só que muitas vezes essas mulheres, elas têm, muitas vezes não, todas elas têm outros problemas, têm outras questões que elas estão E, enfrentando na cara, vida, elas chegam tão traumatizadas algumas vezes. fragilizadas. Meu Deus do céu, tem algumas vezes que, cara, dá pena, dá dó, sabe? Do desespero, eu fiz isso que fulano, que ciclano falou, eu fiz aquilo, eu tentei de tal forma e eu não consegui, a culpa é minha, eu não tô fazendo certo. Mas não, é porque não existe fórmula. Empreender ele é tão individual e ele abrange. E aqui já dando um pouco dessa minha visão, desse meu posicionamento sobre o que é empreender, abrange tantas áreas, impacta em tantas áreas, né? O próximo episódio a gente vai falar sobre saúde mental da empreendedora, inclusive o impacto em relacionamentos, porque isso é uma coisa muito forte dentro do empreender. E aí, assim, tem que ser olhado como um todo. Quando, sem querer fazer jabá nenhum, mas quando eu pensei na reorganizar, eu pensei justamente por causa desses pedidos que me vinham a reorganizar minha mentoria direcionada a empreendedoras, a vida pessoal das empreendedoras no negócio, enfim, mas porque muita gente vinha com essa coisa do ai, eu acho que eu não sei empreender, eu não acho que eu acho que eu não consigo administrar as coisas. Uhum, Então, as pessoas elas usam muitas vezes esse detalhe para pegar e fazer essas promessas que são tão infundadas às vezes. E eu sei que isso é um exatamente. posicionamento polêmico, digamos assim, esse nosso hoje em dia, talvez mais para frente não seja. Mas é porque é realmente revoltante quando a gente vê essas mulheres, né, Kel? Exatamente. Como eu estava falando, aí essas pessoas que agem dessa forma, que misturam esse tipo de assunto, a gente está só na religião, mas tem outros mitos e outras coisas absurdas, né, que a gente ouve aqui a respeito de empreender, e principalmente dessas pessoas que se colocam ou são colocadas, ou um pouco dos dois, como grandes gurus, como donos da verdade. Né? E aí dão de cara majoritariamente com pessoas que estão ali naquele desespero, que estão fragilizadas, que precisam de dinheiro, que têm uma vida, que têm uma família para sustentar, e vão caindo em qualquer gatilho. Né? Isso é É. muito triste. É muito porque você brinca com os sonhos das pessoas, você brinca inescrupulosamente com o pouco dinheiro que as pessoas têm, com as poucas esperanças que elas têm, vendendo para elas a ideia de que basta abrir o seu Instagram, colocar um arroba lá que você vai vender e você vai construir riqueza a partir disso. E quando a gente sabe que, mais uma vez, eu já falei aqui no começo, internet facilita muita coisa, mas um negócio, como o Rai acabou de dizer, tem várias áreas, é um sistema completo de partes interdependentes. Isso é uma empresa, isso é Completo uma e organização. complexo. Completo e Isso. complexo, exatamente. Então, é muito complicado isso. Quando você. Não tem problema nenhum você falar, se você é uma pessoa que trabalha aqui na internet, você falar da sua religião, daquilo que você acredita. Poxa, tá lá no domingo, faz um Isso. story, tô aqui no culto, sei lá, tô aqui no terreiro, tô aqui no centro espírita, tô aqui na igreja católica.
tá tudo bem, as pessoas vão se conectar. A gente fala sobre isso também no nosso conteúdo, né, dessa Inclusive, a gente criação de conteúdo. recomenda que você A gente faça isso para recomenda, gerar exato. a conexão, mas você usar isso como Mas isso é uma base coisa. para enganar, Isso é uma coisa. Você usar muitas vezes da sua capacidade de oratória, de fazer uma oratória emocional, de construir uma narrativa emocional, para pegar as pessoas naquele ponto, é muito complicado, porque é muito complicado. É muito. Isso me deixa cara. muito triste, assim, sabe? Se, Porque se, é, as pessoas vão se perdendo demais. eu ia dizer que quem tá no YouTube tá vendo mais as expressões, tá vendo, né? Não tá ouvindo apenas as expressões da gente, a nossa dor, de certa forma, porque realmente é um assunto tão complexo, tão complicado, tão fundo. Ô, E. Rai, às vezes eu fico assim, não sei se tu já teve esse sentimento enquanto mentora, enquanto uma pessoa que está aqui tentando Uhum, direcionar outras mulheres também e construir os nossos negócios, é claro. Às vezes você olha que é tanta gente entrando nesse papel de guru e fazendo desse jeito que você fica, meu Deus, então eu acho que, né, eu sou deve eu estar errado, não é errada. possível. É, Sou eu sou eu errada. Eu que errada. estou querendo ir pelo caminho certo, mas será que é o certo? Será que eu não tô querendo ser certinha demais, será que eu tô errada? Você fica às vezes nesse É, conflito, porque não é brincadeira, galera, não é brincadeira. é por isso que eu digo que é importante a gente se posicionar frente a isso. Por mais polêmico que seja, é importante a gente falar sobre isso, né? Tem marketing, gestão, branding, são todas coisas diferentes e são todas coisas que funcionam muito bem em conjunto perfeitamente, mas não precisa desse tipo de apelação tão funda, sabe? Tem algumas pessoas que eu acompanho, isso aqui eu nem anotei os nomes que eu sempre esqueço, para que falam sobre esse marketing saudável, marketing consciente, tem Humanizado. o humanizado e etc. Tem o Lucas Morello, que tem o perfil Bota na Rua, Bota na Rua. A gente tem também que fala mais sobre a pegada de criatividade, mas que também é muito interessante, é o Tiago Henriques, do Tira do Papel. São pessoas que trabalham essa pegada de uma vida e um negócio que eles são mais tranquilos e funcionam, cara. São pessoas gigantes dentro do E mercado, assim, né, no meu prosperam. ver. E Funcionam e prosperam. E prosperam. assim, o Tiago ficou sem aparecer muitos anos. E prosperou porque ele conseguiu criar conexão de outras formas, né? Hoje em dia ele é muito mais presente, ele fala sobre essa jornada dele que é muito legal. O Lucas ele fala abertamente sobre os episódios a depressão que ele tem, os episódios de altos e baixos e como isso afeta ou não o negócio dele. Então eu acho que essas são pessoas que a gente deveria acompanhar, se espelhar e ver que são pessoas, Pessoas né? Não estão reais, vivendo o reais, empreendedorismo real. real, exato, não está num patamar inalcançável, feito muitas vezes a gente vê essas pessoas, esses Exato. gurus se colocando, sabe? Mas E enfim, eu acho que a gente pode falar. outra coisa que eu acho que esse movimento gurístico traz, Gururístico. gururístico, ele traz essa falsa percepção de que empreender é para todo mundo, quando a gente Não sabe é, que não é. pois é, não é. Muita gente sabe, mas pouca gente aceita isso. Empreender, gente, amadas e senhoras, não é para todo mundo. Não é. É. Porque é uma jornada que vai te exigir. Eu sempre falo isso quando eu conto do meu início no empreendedorismo, lá vendendo pãezinhos artesanais, biscoitinhos e afins e panetones, do quanto isso mexeu comigo primeiro internamente.
Me fez descobrir partes de mim, descobrir habilidades, descobrir algumas sombras que eu precisava trabalhar, alguns traumas, alguns medos, para que eu conseguisse seguir em frente no empreendedorismo. E se a gente não se ligar nisso, a gente não consegue levar adiante. A gente precisa perceber se é para a gente. A gente precisa analisar se esse caminho é para a gente de verdade. Porque, amada, ele vai assim exigir 1000% de você. E eu não digo isso num tom de, nossa, se prepare, não é num tom de aterrorizar você, mas é de realmente te preparar. Cara, você quer empreender? Conscientizar. Conscientizar isso. Você quer empreender? Tudo bem. Mas é diferente de você ter um emprego, que é muito bom também, quem quer construir carreira em grandes empresas, maravilhoso, vá lá. Se é o teu sonho, se é a tua pegada, tá tudo certo. E às vezes é, mas você ouviu que alguém disse que você vai se dar muito bem no empreendedorismo, e que é fácil, que é um caminho próspero e não sei o quê, e você ouviu o canto da sereia e foi lá, mas de repente a sua pegada era ser um grande profissional numa grande empresa. Não é não, É, Rai? exatamente. Exatamente. Cara, eu tenho um exemplo muito próximo de mim disso. Eu sempre tive essa pegada de querer empreender. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu demorei a enxergar isso, mas a partir do momento que eu enxerguei, porque eu não me encaixava, eu sentia que eu não me encaixava nos sonhos. Eu tenho uma amiga que diz que é no sonho dos outros. Eu sentia que eu precisava do meu ali. E aí, eu sempre fui tentando entender como é que funcionaria isso. Numas férias do meu antigo trabalho, eu comecei a entrei no Sebrae, comecei a pesquisar e tem alguns cursos grátis, aí eu fui fazendo e etc. E aí eu propus ao meu marido, que na época era meu namorado, a gente abrir uma lojinha. Guilherme, ele é todo nerd, então ele ama essas coisas, tipo, ele joga D&D, ele joga RPG, enfim, essas coisas. E aí eu fiz, amor, vamos. Na época, a gente tinha uma certa dificuldade aqui em Recife de acessar coisas desse estilo, né? Não tinha tantas lojas geeks há, sei lá, uns 6 anos atrás. Tinham algumas, mas ou eram muito caras ou eram muito distantes. E aí eu fiz, vamos abrir um negócio assim. A gente chegou a fazer pesquisa de mercado, pesquisa com amigos. A gente chegou a, tipo, pensar em toda a estrutura, montar as coisas. Ele trouxe a experiência dele dentro de programação, tem muita questão de cronologia e etc. Então, ele trouxe esse conhecimento organizacional, enfim. Mas aí, a gente, quando ia quase para os finalmente do processo, que era comprar as coisas para vender, não foi para frente porque ele fez, amor, não é isso. Eu não gosto. Eu não quero. E aí coube a mim entender, respeitar a posição dele, dar um passo para trás. E foi mais ou menos na época em que eu voltei para o rolê da criação de conteúdo com a minha mãe, né, que foi minha primeira cliente. Então, e segui por esse caminho, empreendi nesse caminho. E honestamente, eu também não acho que eu ia gostar de ter essa lojinha e etc. Não era o meu universo tanto. Eu gosto de jogar, gosto de certas coisas dessa área, mas não tanto. E aí eu achei que também não daria certo para mim. Mas veja, hoje ele sempre me diz: eu jamais empreenderia. A cabeça empreendedora da nossa família é você. Eu não. Eu gosto de ter meu horário ali de 9 às 17, 9 às 19, enfim, as 8 horas de trabalho. Eu gosto de ter meu horário, eu gosto de ter minha hora do almoço, eu gosto de ter a segurança do meu salário no fim do mês, eu gosto de ter meus benefícios. Que a gente sabe que quando a gente empreende, não acontece. Então, nem um pouco, né? Nem um pouco, não acontece. E a nossa rotina fica diferente da rotina dos nossos amigos, dos nossos Isso. familiares. O pessoal tá pensando em uma coisa, a gente tá com a cabeça em outras 10.000, sabe? Em outro caminho, em outro Que aí a universo. Porque gente, tu falou empreendedorismo de é um isso. ponto, tu falou de um ponto que é o sobre, tipo, a gente tem uma rotina própria, diferente dos nossos amigos e familiares, que muitas vezes isso é vendido, né? Tipo, você cria a sua vida do jeito, você tem liberdade de tempo e não sei o quê, não, 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 não. Empreender, ele custa mais. Mas você está empreendendo errado.
tá, essa é a minha forma de enxergar e de ver o empreendedorismo. O que é que você pode fazer? Como é que você pode se beneficiar disso? Eu tento, ao máximo, não trabalhar sábado e domingo. Se eu não conseguir sábado e domingo, pelo menos não domingo, porque é quando meu marido está de folga. Isso eu uso em vantagem em relação ao empreendedorismo para mim. Então, é como eu encaixo o meu empreender no CLT dele. Ele está muito Exatamente. feliz na carreira corporativa dele, no caminho que ele está trilhando, e eu estou muito feliz no meu empreender. E a gente acha um meio termo para encaixar isso. Isso o empreender permite para a gente. Exatamente. Ontem, inclusive, falando dessa questão de rotina, de como é o dia a dia, né, do empreendedor, às vezes tem gente que quer fazer daquela cena, estou na praia, trabalhando da praia com o meu computador, uma cena de todos os dias. E a não ser que você, de fato, consiga ir morar numa casa ou num apartamento na praia, em frente ao mar, e desça todo dia para trabalhar ali na beira na areia, né? Cara, isso não é a regra do dia a dia do Mas empreendedor. não é só isso. Eu acho que é esse o ponto. É porque, no geral, vendem como se fosse só isso. Não é só Isso, isso. exato, exatamente. Podem acontecer esses dias se você quiser, se for o que você almeja. Tudo bem, maravilhoso, mas não necessariamente amanhã você vai conseguir essa realidade e não necessariamente essa vai ser a sua rotina de todos os dias. Não é só isso. Isso é uma parte, e às vezes vendem como se o empreender fosse apenas isso. Ontem, inclusive, eu estava passeando pelo Instagram e tem uma moça que eu acho que muita gente conhece, ela é bem conhecida, ela ficou mais ainda quando ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo que ela vivia, que é a Lara. Eu não sei como pronunciar o nome dela, não sei se é Nestoruki, Nesteruk. Nestoruki. Isso. E aí passou para mim, eu gosto de ver os conteúdos dela. Em outro episódio a Ela gente é fala bem sobre isso. polêmica. Ela é Ela é bem polêmica, bem polêmica. mas o que é aquela coisa, vejo, não concordo com tudo, algumas coisas concordo, e o que eu gosto no conteúdo dela é, Filtro. é que ela dá uma fugida dos padrões de conteúdo que dizem que dá certo, né? Dito isso, ontem passou um vídeo para mim dela falando que infelizmente tem gente que perde muito tempo, eu tô assim resumindo com as minhas palavras, mas tá lá no perfil dela, vocês podem ver que infelizmente tem gente que perde muito tempo e se frustra porque tem justamente essa ideia que a regra de todo dia é você, ai, trabalhando com leveza, tranquila, faço meus horários, trabalho 2 horas por dia, o resto eu faço nada, faço o que eu quero, ai, trabalho na praia todos os dias, e assim, Deus é mais. não é isso todo dia. Sim, tem dia que a gente vai cansar, que a gente vai se estressar, que a gente vai chorar em posição fetal, a gente vai trabalhar mais de 9 horas por dia. Acontece, sabe? Acontece. Ter uma rotina empreendedora leve não significa que você vai trabalhar 4 horas por dia e depois, se acontecer isso, maravilhoso. Se com o tempo você conseguir estabelecer isso, show de bola. Mas assim, não vai nessa ilusão de que vai ser sempre assim, ou de que você vai conseguir isso imediatamente, porque não é. Quando a gente tem o nosso negócio, a gente quer estar ali, a gente está pensando nele todo dia, e são ideias, e são questões a resolver. Então, exige, de fato, uma demanda emocional, Eu uma demanda acho que física, Kel uma demanda caiu. mental muito maior do que você bater seu ponto. Oi. Não, eu tô aqui. Desculpa, tá travando em alguns momentos. E aí Ai, teve uma foi? hora que ficou sem áudio. Gente, é Peraí. sobre isso. É sobre Agora eu acho isso. que normalizou. Eu acho que normalizou. Normalizou? Tá, É. enfim. E aí tem gente que vai nessa ilusão de que vai ser sempre assim, de que não vai enfrentar desafios, de que não vai ter dias que vai querer desistir, né? De que não vai ter dias que tudo vai dar errado, ou achar que vai chegar um detalhe, eu tô sofrendo agora, mas vai chegar um momento no meu negócio que eu só vitória, só resultado, só faturamento alto, só lucratividade alta Não. e vai ser Vai assim ter para problema sempre. também. Exatamente, só que não, Ou né? se vai. É. Eu vou dar como exemplo a minha última semana. Minha última semana foi bem caótica, né? Eu
recebi um animalzinho que eu adotei, panda, coisa mais linda de mamãe, em casa. E Nossa aí, mascote. nessa semana muita coisa aconteceu, porque ela não estava dormindo a noite inteira, porque ela estava em processo de adaptação. Aí Guilherme ficou doente, aí eu tive que cuidar dos dois, aí eu fiquei doente. Então, passei assim alguns dias sem trabalhar. E precisei dar conta em outros dias, porque sou eu, é o meu negócio. Eu não posso jogar as decisões do meu negócio, as responsabilidades do meu negócio no colo de outras pessoas, como responsabilidade de outras pessoas. Eu não posso fazer isso. E aí, assim, tudo bem. E aí, em paralelo com o meu negócio, eu e Kel, assumimos, assim, eu com o meu, ela com o dela, esse projeto do podcast. Então, uma coisa que eu fiz com muita tranquilidade ontem foi entender que eu não ia trabalhar, não ia conseguir trabalhar 8 horas seguidas, e eu precisava lidar com isso. Então, de manhã eu trabalhei um pouco, depois eu fui brincar com o panda, é filhote e tem muita energia, precisa gastar. Aí depois eu voltei, trabalhei mais meia horinha, 40 minutos, aí tive que parar para ir fazer o almoço, aí voltei, aí almocei, e aí depois do almoço eu estava extremamente cansada, a panda dormiu. Eu disse, eu vou dar um cochilo, eu vou me permitir dar um cochilo. Dei um cochilo. Eu A acho que filha é essa dorme, a mãe coisa. dorme. É. Eu acho que esse é o ponto da leveza que a gente deveria exaltar. É entender que o seu dia, você precisa de uma rotina, você precisa de uma rotina. Isso é, inclusive, um tópico que a gente vai falar mais para frente em outro episódio. Mas, ao mesmo tempo, é como você ter leveza nessa rotina. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Então, como é que você vai administrar aquilo da melhor maneira possível para não aumentar o nível do seu cortisol, querida? Porque só vai trazer merda. Então, assim, aí eu dei meu cochilo, acordei, ela acordou agitada. Guilherme ainda estava em casa, porque ainda estava doente ontem. Aí fui brincar com ela um pouquinho, eu fui trabalhar, e depois eu voltei. Aí fiquei mais um pouco com ela, e fui resolver outra coisa do podcast. Aí atendi cliente, aí parei um pouquinho, fui jantar, organizar o jantar e tal. Fui conversar com meu marido, ter ali um momento com ele. Depois eu voltei, trabalhei mais um pouquinho, eu fui dormir 11 horas da noite. Eu trabalhei, eu acredito que 8 horas. Não, eu fui dormir 10 horas. Eu acredito que eu trabalhei 8 horas, mas não foram 8 horas consecutivas, como é você chegar no escritório, sentar na sua mesinha, abrir seu computador e trabalhar. Eu me aproveitei dessa liberdade que o empreendedorismo nos proporciona dessa forma, sabe? Então, eu acho que é isso que muitas vezes é vendido da forma errada. Essa é a leveza, essa é a liberdade. E tá tudo bem. Exatamente. É isso que você falou, é vendido da forma errada. É vendido uma ideia ilusória, que não condiz com a realidade. Né? É, E eu acredito que o nosso posicionamento é muito em função de romper com isso, para que a gente consiga resgatar algumas pessoas que de repente desistiram do empreendedorismo porque acreditaram nessas mentiras, porque acreditaram nessas sim. ilusões. Né? É muito mais importante, produtivo, quando a gente tem a real consciência de como é que a coisa acontece. De quando a gente se alia à realidade e faz o melhor que a gente pode com ela, ao invés de ficar o tempo todo rodando em círculos, acreditando em ilusões, comprando produtos que não resolvem nada, que são muito superficiais, que não atendem à tua necessidade de fato e não te orientam em absolutamente nada em relação a construir um negócio. Eu acho que uma outra coisa que é muito interessante e que eu posso me inserir nesse universo é se você sorri demais ou se você é muito colorida, você não vai. Inclusive, tem um episódio raivoso sobre isso. Como a sua personalidade ela pode afetar a sua autoridade. Cara, não. A minha personalidade é o que me fez me conectar com muitos clientes, com muitas clientes.
sabe? A quantidade de cor que eu uso é um kimono cheio de flor, é um brinco colorido, é uma maquiagem que às vezes eu boto uma coisa mais chamativa, são acessórios maiores. Isso não vai tirar a minha autoridade. Minha autoridade está aqui, é o meu conhecimento, está dentro do meu cérebro. Então, eu vejo muita gente pegando a autenticidade, colocando dentro de uma caixinha, socando lá no fundo da gaveta, porque a galera diz que o que funciona é taça, vinho, água na taça, batom vermelho e blazer. Branco e cores neutras, de preferência. Ah, velho, sinceramente, me economize, me poupe dessa ideia extremamente ultrapassada. Exatamente. E eu digo mais, isso até funciona se for o que realmente faz parte de você e da sua Isso, essência. Se exato, tiver exato. realmente aliado ao que você quer transmitir com a sua marca, ao seu trabalho, é um conjunto de coisas. O que eu vejo bastante são pessoas comprando produtos como se fossem a panaceia, comprando produtos, comprando ideias, como se fosse a panaceia, a resolução de todos os problemas que elas têm em relação à construção do negócio delas. Ah, olha, esse produto aqui, narrativas para os stories. Pronto, ela compra ali um pacote de narrativas prontas para os stories para só mudar algumas palavras. Só que assim, ela não sabe direito o que é que ela vende, ela não sabe o que é que ela entrega, a transformação que ela Ela entrega, não tem ela não conhecimento de conhece negócio. a persona dela, ela não conhece. Então, aquilo ali não adianta de nada para ela e ela não consegue perceber isso, justamente por conta da forma que aquilo é vendido, como se aquilo fosse resolver todos os problemas que você tem. Né? E essa questão da imagem, de qual é a imagem que vende, é muito dessa forma também. Ah, você não está vendendo porque você não tem tal perfil, porque você não trabalha tal arquétipo na sua imagem. Cara muito de mocinha, cara muito de menininha. Sorri Cara, demais. Ai, deixa, o cabelo cacheado tem que ser Chanel e cortado aqui. Nada, gente, entenda. deixa eu dizer Nada uma contra a coisa água para na vocês. taça, diz. Não existe fórmula. De novo, eu vou repetir, eu já disse isso esse episódio. Não existe fórmula. Ponto. Pronto. Exatamente. Libertei. E assim, nada contra a água, nem a taça, nem o vinho. Inclusive, amo, gosto. Nada contra a blazer. Inclusive, amo, gosto. Não uso muito porque eu moro em Recife, meu amor. É calor que só. Calor da gota A gente, serena. ó, desde ontem tá uma chuva terrível aqui, né? Choveu bastante. E agora tá um forno. Recife é O tempo isso, fica é esse mormaço abafado. gostosinho, um tempo abafado, parece que você tá dentro de uma cuscuzeira, de um negócio a vapor, cozinhando a vapor. Como é que eu vou ficar de blazer dentro de casa? E eu digo mais, ficarei. Ficarei de blazer, ficarei de salto, ficarei toda emperequetada no dia que eu ostentar ar-condicionado na minha casa inteira. Porque eu disse um dia desse nos stories, minha ostentação não vai ser a primeira delas, não vai ser nem a BMW, nem a viagem para Dubai, nem a bolsa de grife, vai ser ar-condicionado na casa inteira, em cada cômodo, até no banheiro eu vou botar ar-condicionado. Essa é a minha ostentação. É das minhas. Eu acho engraçado que a primeira coisa que a gente faz quando a gente senta para gravar um podcast ou para fazer reunião, ou no caso ter mentoria, como vocês sabem que é a minha mentorada, e o ventilador tá saindo no microfone. É a primeira pergunta que a gente faz. Porque é o ventilador em cima da gente 24/7. Porque é Exatamente. calor, minha querida. Então, assim, como é que eu vou trazer para mim uma imagem, e prestem atenção nisso, amadas, uma imagem que eu não sustento, uma imagem que eu Eu não vou criar consigo um sustentar. personagem. Exato. Aí a Exato. pessoa me encontra no meio da rua, eu tô de outro jeito. Eu tô com outra cara, eu tô falando de outra forma, né? Isso não é Assim, sustentável. você não vai me encontrar. Não adianta eu aqui vender, tipo, ok, eu vou abafar minha personalidade, que é colorida. Aí eu vou só usar coisas em tons neutros, né? Não é nem preto, é branco, bege, marrom e etc. Aí eu vou fazer isso, salto e blazer e pá, e tira foto e posta, tal, tal, tal. Você vai me encontrar no meio da rua,
provavelmente de tênis, porque é o que minha lombar aguenta. Em evento, eu tô com salto muito baixinho, Anabela, coisa do gênero, porque é o que minha lombar aguenta, tá? Eu vou estar com a roupa super colorida, ou então, se eu não tiver com a roupa colorida, vai ter um acessório colorido, uma bolsa colorida, alguma coisa colorida vai ter. Eu vou estar de coque. É muito raro, muito raro. Eu não sustento 1 hora de cabelo solto. Eu tô tentando gravar esse podcast de cabelo solto já faz alguns episódios. E assim, vai grudando aqui, ó, no meu pescoço, vai escorrendo pelo meio das costas, me dá uma agonia que eu faço, não. Desculpa, é preso. É preso. A menos quando eu recém corto, que aí meu cabelo fica aqui, aí eu uso ele solto. Mas no geral é preso, então não adianta eu sustentar uma imagem aqui na internet que eu não vou usar. Você não vai me encontrar no meio da rua. E aí o que é que isso acontece? Tem uma descredibilização, porque eu conto uma imagem para você, eu falo uma coisa para você e quando você me encontra você tem uma outra percepção. E aí você faz, Exatamente. nossa, mas como ela tá diferente, como ela tá estranha, ah, é um personagem. E você passa a me descredibilizar. Então, assim, não vale a pena. Não existe fórmula. O que funciona para o outro não funciona para você. Não vale a pena. Tente se encontrar. É isso que, na verdade, vai te destacar. São os Tem teus uma coisa, diferenciais. uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas, que eu sempre falo quando eu faço lives nos meus conteúdos, enfim, sempre que posso. Existem as estratégias, existem os conceitos, existem as técnicas em todas as áreas de um negócio, em todas as áreas Isso. de conhecimento. O que é que você vai fazer quando você está construindo a sua marca, o seu negócio? Você vai aprender isso que existe. Você vai trazer para sua realidade aquilo que se adapta, aquilo que se encaixa. O que você puder melhorar, você melhora. Claro que você vai Exatamente. prezar por estar no seu melhor em questão de imagem. O que é que eu posso oferecer de melhor para ter uma imagem agradável, né? Para apresentar um conteúdo legal para as pessoas? Qual é o melhor que eu posso oferecer hoje, dentro da realidade que eu estou vivendo? É isso aqui, então vai ser isso aqui. O que eu não posso é como meu pai já me dizia: minha filha, nunca queira ser uma pessoa que você não é. Nunca queira mostrar para o mundo uma pessoa que você não é, porque você vai se dar muito mal. Então tem muita gente, infelizmente, fazendo isso dentro de um negócio. Uns para, infelizmente, ludibriar os outros e outros por falta de orientação, por, enfim, imaturidade, como o Rai disse no começo. Então esse é o nosso alerta que fica aqui. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu amo, que eu levo para minha vida. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Então, o que é que você pode fazer de melhor hoje? Questão de imagem, questão de conteúdo, em questão das vezes que você aparece para conversar com a sua audiência. Faz isso, faz o básico, que o básico funciona, e aí você vai melhorando, você vai colocando camadas de estratégia, camadas de novos conceitos, você vai, com o tempo, com o faturamento, com as receitas, com a lucratividade, você vai contratando mais gente, seu negócio vai crescendo. O problema é que, às vezes, você está ali no comecinho e que você quer pegar a estratégia da pessoa que já fatura não sei quantos milhões, da pessoa que tem uma equipe trabalhando com ela, da pessoa que tem filmmaker 24 horas no juízo dela, no pé dela, atrás dela, filmando tudo que ela faz. Não é sustentável para você. Então, não se faça sofrer dessa forma. Enxergue a sua realidade e trabalhe com a realidade que você tem. E pare de acreditar em um monte de mentira que vem por aí. Eu digo sempre, sempre para todas as minhas mentoradas, nessa mesma linha de raciocínio. O básico, bem feito, funciona muito mais do que 1 milhão de estratégias mirabolantes. O básico bem feito é assim, o básico é É o básico, é o o feijão com arroz que mínimo. nos sustenta todos os dias. É, exato. Quando você tiver com esse básico bem feito, redondo, amarrado, que o seu negócio estiver crescendo, aí você vai atrás de outras coisas. Mas assim, não dá, a gente não tem, se somos uma microempresa, se somos
microempreendedor individual, Uhum. né? Somos nós que tomamos conta de todas as áreas da nossa empresa. Então, a gente precisa entender que vai ter que abrir mão de coisas. Ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Ninguém dá conta de tudo, ponto. Principalmente o tempo todo. Então, bora observar e filtrar o que é que a gente vai trazer para a nossa vida e para o nosso negócio. Kel tinha feito uma lista assim de. Kel e eu, né? A gente foi retroalimentando essa lista de mitos. A gente já passou por alguns aqui de basta empreendedorismo para todo mundo, ou não precisa bater ponto, vender na internet é fácil, enfim. Mas eu acho que tem um que sempre me pega muito, que é trabalhe com o que você ama, que nunca mais precisará trabalhar na vida. Precisa sim, para um caramba. Você trabalha Olha, muito e muito mais, tá? Vamos exatamente. derrubar. Mas aí a gente fez essa listinha, eu vou citar todos aqui, vou passar por alto. Alguns a gente pode até se aprofundar, mas é que eu estou atenta ao tempo do vídeo, da gravação, para vocês. Uhum. Para não cansar vocês e sermos objetivas, diretas e vocês Isso. aproveitarem o conteúdo. Então, basta ter um celular com internet que o sucesso é garantido. Dá para ficar milionário vendendo e-book. Viralizar é igual a vender. Cara, eu tenho Isso depoimentos aí de me pega. pessoas que viralizaram e não venderam. E o público cobrou. Tipo, tu viralizou e agora não pode fazer mais isso. Tem uma menina, Tatiane alguma coisa, eu não lembro o arroba dela direito agora, mas que ela é mãe de 2 filhas autistas. Ela ganhou a casa, herdou a casa do padrasto quando ele morreu. E aí ela tá reformando a casa sozinha, com o que ela tinha em mãos, cuidando das 2 crianças, com pais ausentes majoritariamente, porque é uma realidade do Brasil. E aí, quando ela viralizou justamente num videozinho em que ela tá fazendo uma parte da reforma da casa dela. Ela tá fazendo tudo com as próprias mãos. E aí ela faz designer de interiores, design de interiores, etc. E aí ela viralizou e aí chegou um momento que as pessoas começaram a cobrar. Cara, como é que você viralizou e não teve dinheiro para terminar de fazer a reforma da sua casa? Você viralizou porque você não tem dinheiro para contratar alguém para fazer a reforma para você. E muitas vezes ela se posicionou dizendo: gente, primeiro, eu não quero contratar alguém. Segundo, não é porque eu viralizei que eu enriquei, que todas as marcas estão me patrocinando. Não, isso não é uma realidade. As Então, assim, pessoas têm essa viralizar ilusão, né? não é Impressionante. isso. É impressionante. Isso. Esse é um dos mitos que mais me pega. De que você tem que ter milhões de seguidores e aí sim você vai vender muito. Cara, se você não sabe vender para os seus 100 seguidores, se você não consegue vender para quem te conhece, para amigo, para familiar. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou na caixinha: "Ai, Kel, eu só vendi até agora para meus amigos e para gente da minha família. Será que a prova social deles, Sensacional. o depoimento deles serve?" Eu disse: "Amada, que bom. Porque se pessoas que conhecem você, que convivem com você no dia a dia, acreditam e compram o seu trabalho, esse é o primeiro grande passo que você está dando no seu negócio. Então, assim, se você, como muitas pessoas ainda acredita, claro, ter números é bom, ter seguidores, ter engajamento é ótimo, é métrica, né, da comunicação da gente nas redes sociais também, mas não significa que você vai faturar alto por causa disso. Então, comece a exercitar o teu poder de persuasão, de comunicação e vendas nos teus 50, 100, 500, 1000 seguidores, porque você tem esse tempo aí para exercitar, para acertar e errar, para quando você tiver 1 milhão, você conseguir Isso. escalar esse poder de persuasão, de comunicação e de vendas. Exato. Uma outra que acontece também, com apenas um post você vai bombar o seu Instagram e suas vendas vão disparar. Eu tô fazendo o meme Uau. Instagram e suas vendas vão disparar. Ou então, essa é boa também, essa é muito boa. Você só precisa ter uma boa ideia. Não!
É Uma boa mesmo? é a mesma coisa de dizer que o que sustenta o casamento é o amor. Não. Exatamente. Então, uma coisa completamente não relacionada, mas que faz uma relação muito boa. O que sustenta Se casamento você não não, é o se amor. você pode ter 1000 boas ideias. Se você não tiver, não entrar em movimento para realizá-las, se você não tiver direcionamento, se você não persistir na realização Disposto a daquilo, aprimorar. disposição, né? Isso. Você não vai para frente com ideia nenhuma. O mundo está cheio de boas ideias que não deram em nada. Exato. Para terminar essa lista, como eu faturei 6 e 7 sem esforço? Provavelmente contratando uma equipe que se lascou, para não dizer outra coisa, e aí você faturou sem esforço, porque você não fez trabalho nenhum. Quem fez foi toda a sua equipe. Você só apresentou a sua carinha lá. Ai, Rayane, mas esse é um negócio que eu quero ter. Então, trabalhe agora, apresente a sua cara e trabalhe e quebre a cara agora, junte o dinheiro, e aí você contrata uma equipe. E aí você faz seus Exatamente. insets sem muitas dores. Porque Mas, se não for cara, assim, você pode até fazer 6 em 7, mas vai estar cheio de dívida depois, porque faturamento não é é, lucro. faturamento não é lucro. Acho que esse mito ele veio por último e ele é extremamente importante de nós falarmos sobre. Faturamento é o quanto a sua empresa recebe ao redor de tudo que ela vendeu em um mês, certo? Mas dali ainda vai sair o dinheiro de pagar imposto, funcionário, outras despesas, outros custos fixos e variáveis, para só então o seu prolabore, inclusive, né, que é um outro conceito, acho que a gente precisa trazer num próximo episódio, que é até uma boa ideia, conceitos que são meio confusos ainda para as empreendedoras. Então, você retirou o seu prolabore não é o lucro que sobrou depois de tudo. E aí sim, depois de tirar todas essas coisas, você tem o seu lucro. Então, faturamento não é lucro. Ok? Estamos entendidas? Pois bem, Perfeitamente, senhora. eu acho que é sobre isso. Enfim. E para terminar, para ir ali no processo de conclusão desse episódio, óbvio, Episódio. claro que a gente. Episódio raivosa que é o pistola aqui funcionaram bastante. Teremos o Opa, nosso momento de histórias de pira, obviamente. E aí, a história de amo. pira de hoje é muito relacionada a essa questão que eu acabei de falar, de custo, da parte financeira de uma empresa ou de gestão mesmo, que muita gente tem dúvida dentro do empreender. E aí, esse depoimento a gente recebeu aqui para falar. Eu vou ler e depois eu discorro sobre ele, que eu também, como administradora, uma gestora e administradora aqui, então a gente consegue discorrer sobre ele. O preço da loucura. A minha empresa saiu de MEI e teve que ir para ME. Não podia ser Ireli porque tinha sócios. O nosso maior choque não foi só a diferença de taxas, mas o fato de não termos local físico e ainda assim termos a obrigação pelo governo de pagar uma caixa postal para eles mandarem as coisas, além de taxa de bombeiro e outras taxas que são provenientes de um local físico, o que é uma falta de lógica, porque a gente não precisa de um local físico. E é um custo que vem a cada 6 meses. E aí, uma coisa que a gente precisa, que a gente pode tirar daí de dentro é, primeiro, empreender é caro no Brasil. Empreender é custoso. E o Brasil ainda não evoluiu, e eu posso falar especificamente do Brasil, que são as leis, é a legislação que eu entendo, as de fora eu não entendo, mas ainda não evoluiu para abarcar esse novo ecossistema de empresas digitais, negócios digitais. Né? A gente ainda está num universo onde necessariamente o negócio ele é físico e ele tem custos físicos, mas o digital ele ainda não entrou nesse processo. Porque sim, eu concordo, não faz sentido você pagar a taxa de bombeiro, não faz sentido você ter que pagar uma caixa postal.
Raiane, mas documentos oficiais não dá para mandar por e-mail. Eu acho que isso é um processo de evolução, inclusive, porque tem muita coisa que hoje em dia é aceito juridicamente. Mas, enfim, tudo bem. Vamos tentar achar uma outra opção, né? Vamos tentar, sei lá, se você quer incentivar o empreendedorismo e coisas do gênero dentro do seu país, vamos tentar ver a ideia, talvez, de uma caixa postal pública, que o custo ele seja mais barato, porque, assim, meu marido, antes de voltar para o CLT, ele trabalhou um tempo como PJ. E aí ele teve essa experiência de ter que ir para a ME. O custo é realmente muito alto. Uma caixa postal é no baixo, assim, a mais barata que a gente achou, R$ 500. E aí é R$ 500 a cada 6 meses, aí taxa de bombeiro, luz que o local cobra, porque geralmente são caixas postais de coworkings, não tem essa popularização tão grande de outros tipos de caixa postal. Então, são demandas que de fato são custosas e os empreendedores, em sua maioria, principalmente os micro, não conhecem esses custos, não procuram uma consultoria com um contador, porque a gente também tem essa questão de é mais um custo, né? E aí, assim, essa foi a história de Pira. É complicado. E eu quero saber agora de Kel. O que é que você acha sobre esse rolê? É complicado. Não, mas assim, falando sério, é muito importante a gente cada vez mais. Eu sei que no começo é difícil, né? O empreender, ele é um eterno equilíbrio entre ir para a execução, mas garantir um mínimo planejamento viável. Isso, Porque quando você isso. fica também demais, ai, preciso planejar cada detalhe milimetricamente, não é assim que acontece na realidade. Você planeja, sim, é incrível planejar, você precisa de planejamento, mas você também precisa ir para a ação, porque tem coisa que só acontece na ação. Só que aí, infelizmente, o que acontece com muitas empreendedoras é ficarem só nessa ação e não parar para ver informações, para ver esses detalhes, para buscar orientação. Então, se você que está ouvindo a gente, principalmente se você está começando agora, ainda nem abriu o MEI, por exemplo, já vai procurando se informar dessas coisas burocráticas que são chatinhas, mas a gente precisa, enquanto empreendedoras, futuras empresárias, o nosso negócio vai crescendo, está a par de tudo isso. Né? Hoje você não pode ter alguém para te orientar nisso, você não pode ter uma consultoria, você não pode pagar um contador, mas você pode, através, por exemplo, da sua rede de networking, de conversar com outras empreendedoras mais experientes, receber uma mínima orientação que seja. A internet também está aí para a gente buscar essas orientações, confirmar com o profissional o que procede e o que não procede, e você vai se organizando da forma que você pode, mas não ficar alheia a isso, porque o seu negócio não é só o seu perfil no Instagram. Se interessar pelo seu negócio. E eu nem estou falando em relação a essa história só em si, realmente, pelo que eu conheço, a pessoa ela tinha um conhecimento prévio, mas ainda assim é assustador. Mas eu diria que o comum é realmente não ter conhecimento nenhum. Então, se interesse pelo seu negócio. É um compromisso que você colocou com você. Você não, se você trabalhasse numa empresa que não é sua, você não ia ter suas obrigações, os seus compromissos. Lide com o seu negócio de forma parecida. Então, Exatamente. assim, se interessa, busca saber, vai atrás, manda mensagem para sua rede networking, manda mensagem no direct do Pod, por exemplo, que a gente vê ali o que é que pode suportar, como é que pode auxiliar, como é que pode orientar você, mas esteja disposta a lidar diretamente com o seu negócio, a ser a gestora do seu negócio e não querer jogar no colo das outras pessoas a responsabilidade ou qualquer coisa do gênero. Isso mesmo. Bem, senhoras e senhores, na verdade, amadas e senhoras, Amadas e senhoras. o episódio de hoje, o significado do empreender para nós, está acabando por aqui. Foi mais uma vez um prazer imenso
ter vocês nesse mundinho, nesse universo, nesse espaço particular e acolhedor que a gente está criando, tentando criar. Vale lembrar que curte, comenta, compartilha, toda aquela coisa que a gente sempre pede no início e também no fim. O arroba do pod é @podinspira. Inspira, amada. Inspira. O meu arroba é @raianisté e o de que é o @kerlane real. A Real. pessoa o quê? Ela é da realeza Real. mesmo. Da É realeza, uma da coisa. realidade também, que a gente mistura esses dois mundos. E Estaremos sempre por aqui. outra coisa Desculpa. importante é lembrar das amadas e das senhoras que quiserem nos enviar histórias de pira para a gente contar aqui. A gente garante Isso. o sigilo, inclusive de alguns detalhes para não identificar de repente, né? Aqui Isso. embaixo, né, Rai, na descrição do vídeo, a gente já tem Isso. o link do formulário Aqui para você embaixo deixar essas no histórias de YouTube, para pira. quem tá, para quem tá no Isso, YouTube, aqui embaixo tem as nossas redes sociais, as redes sociais do Pod, tem esse formulário que você pode se inscrever e mandar a sua história de pira. Tem quando a gente recebe convidadas e elas indicam alguma coisa, sempre tem aqui embaixo também, tá? E aí o arroba da convidada também. Então, todos os detalhes, a maioria das coisas que a gente fala, até coisas que nós que nós venhamos a indicar aqui no podcast, vai estar aqui embaixo também. Então, sempre se atentem a essa descrição do YouTube, porque no geral as informações estão sempre lá, tá? é isso. Beijo, até o próximo episódio. Até a próxima, amadas.